Enfim, terminamos nosso treinamento no Centro de Formação Missionária, próximo à comunidade do Tupé. De lá, pegamos a lancha e retornamos para Manaus. Já no porto de Manaus, tivemos a experiência de viajar 12 horas de barco, descendo o Rio Negro e subindo o Rio Madeira, rumo ao município de Nova Olinda do Norte. Viajar de barco é um meio de transporte muito comum aqui no Amazonas, para se chegar nas comunidades e municípios ribeirinhos. A experiência de viajar em um barco no Amazonas é única. Foram momentos divertidos, comemos em comunhão com nossos amigos e partilhamos da alegria de fazer a vontade de Deus juntos. Chegando no município de Nova Olinda do Norte, nós participamos da Assembleia da Convenção Batista do Amazonas e de lá fomos comissionados para o nosso estágio. Participamos de alguns cultos ali também. Na manhã seguinte, embarcamos novamente e subimos o Rio Madeira, com destino à comunidade do Axinim. Já pelo trajeto, foi possível observar as moradias da região. A viagem de lancha durou apenas 40 minutos, um dos meios mais rápidos de locomoção. Enfim, chegamos ao nosso destino. Axinim é uma comunidade que pertence ao município de Borba. Nela moram cerca de 3.000 pessoas. É uma comunidade bem desenvolvida. Existem comércios, escolas e um posto de saúde. Mas o comércio, assim como toda a região, depende do meio fluvial. E é nessa rua onde iniciamos nosso trabalho missionário. Estamos em um período de estágio e viemos conhecer o trabalho que Daniel e sua esposa desenvolvem aqui. Fomos muito bem recebidos ali, e Daniel nos apresentou algumas comidas e frutas da região. As crianças são o ponto-chave aqui no Amazonas. Elas estão sempre juntas, fazendo algum tipo de atividade. Nós logo fizemos amizade e participamos com ela, jogando, fazendo brincadeiras, sempre sendo intencional. As crianças veem o missionário como uma referência, e são elas muitas das vezes a porta de entrada para o evangelho entrar nas famílias. No tempo em que ficamos ali no Axinim, fizemos algumas caminhadas de oração, intercedendo pelos moradores da região, e também realizamos algumas visitas. Tempo bom para ouvir bastante história de vida e também partilhar do evangelho. Já aqueles que temos algum relacionamento e querem escutar mais a palavra de Deus, abrem as portas das suas casas para nós fazermos o PGM, Pequeno Grupo Multiplicador. Continuando nosso trabalho ali no Axinim, uma das crianças nos levou até a sua família, onde estavam todos reunidos fazendo farinha para o seu sustento. A farinha é muito consumida aqui na região amazônica, e o processo de fabricação torna ela uma das iguarias da região. O processo inicia com a mandioca, que é descascada e depois moída. Depois, separa-se o tucupi da goma da tapioca. Em seguida, prepara-se a massa em bolas e enche um cesto chamado tipiti. O tipiti é posto para ser esticado, comprimindo a mandioca, retirando assim todo o líquido ainda presente na massa. Depois de seca, é hora de peneirar a massa. É um processo muito divertido quando as crianças estão por perto, e também muito fácil de ser realizado. Agora, é hora de preparar o forno para escaldar a massa, e o pessoal já chegou com a lenha. Depois da lenha cortada e o fogo aceso, o forno está pronto para escaldar e torrar a farinha. A escaldação e a torra são feitos em tachos grandes no calor intenso. São mexidos com um remo sem cessar, para a farinha não torrar demais. Enquanto isso, nossa refeição também está sendo preparada, ali mesmo no local. Nós saboreamos uma deliciosa refeição, caldeirada de peixe e carne de caça. É hora da sobremesa, mousse de cupuaçu que a Jaque preparou. As crianças adoraram. E o resultado foi este. Mas não é sobre farinha que estamos falando não, mas sobre relacionamento, comunhão e partilhar do pão. Nós viemos aqui para anunciar o evangelho, mas também aprendemos muito com eles. Foi mais uma oportunidade de alcançar uma família, mais uma porta aberta para Jesus chegar ali, através das crianças. No dia seguinte, uma surpresa boa. Muitas crianças vieram para o PGMI, o nosso encontro infantil. Nós fizemos muitas atividades, dançamos e cantamos junto com elas. Podemos compartilhar da palavra de Deus e ouvir o que elas têm a dizer. No final, cada uma foi para o seu lar, com uma semente de amor, compartilhar com as suas famílias. E essa foi a nossa história até aqui. Axinim vai deixar saudades, mas o trabalho ainda está longe de acabar.
Nós nos despedimos com um sentimento de saudade, mas também com a consciência de que o Senhor plantou mais uma semente naquele lugar. O desejo de ficar existe, mas o missionário é itinerante e está sempre em movimento, como aquele que semeia o campo, sempre estando indo à frente, com a certeza de que um dia aquela semente dará frutos e será colhida no tempo certo.